Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Recebo, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa manhã abençoada de domingo, os nossos olhos sejam abertos, os olhos do nosso entendimento para a compreensão, meu Pai, da Tua palavra, para as verdades que serão reveladas aqui hoje, e que a mesma traga consolo para o Teu povo, transformação para o coração desse Teu filho, Senhor. Que a glória de hoje venha tirar do coração desse Teu filho a vida dele, Senhor, do caminho que é mau, e que ele venha ter entendimento disso, compreensão disso, Senhor, e venha te servir, Senhor, do jeito certo, em nome de Jesus, no amor e na Tua graça. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Que você venha crescer no amor e na graça de Deus nessa manhã abençoada. Hoje o nosso tema é um estudo que tem por título Conhecendo as 7 igrejas do Apocalipse. E nós temos aqui uma introdução que nos traz um conhecimento geral acerca do livro do Apocalipse. E essa introdução começa assim: Apocalipse é o último livro da Bíblia, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, onde o apóstolo estava o quê? Preso. Este livro revela os males e as corrupções dos últimos dias. E está cheio de simbolismo e de profecias. O nome Apocalipse vem de uma palavra grega que significa exposição ou revelação, ou seja, expõe assuntos que estavam ocultos. A palavra Apocalipse é muitas vezes relacionada ao fim do mundo, e é verdade. Muitas pessoas acreditavam que o Apocalipse ocorreria no ano 2000. E muito se falava de um ditado popular: até 2000 chegará, mas de 2000 não passará. E como você vê, o mundo acabou, né? Eu morri, quem está pregando aqui é um mal-assombro. Não. Todos nós tivemos o conhecimento desse dito popular. Chegará o ano 2000, mas de 2000 não passará. Era até algo assustador, né? Passou. O mundo só acaba para quem morreu ontem. Para quem morre segundo a carne, o mundo acabou. O mundo vai estar sempre acabando para quem morre segundo a carne. Morreu segundo a carne, se dá início à vida espiritual, à vida angelical. Você volta ao seu estado original de anjo, de espírito, que hoje está vestido por um corpo de carne, e que Paulo fala, tesouros em vasos de barro. É eu e você, anjos em vasos de barro. A vinda do Senhor Jesus Cristo, voltando aqui para a introdução do nosso estudo, a vinda do Senhor Jesus Cristo deve ser motivo de alegria e paz, pois afinal Ele foi à cruz para nos salvar e nos salvou. Pois Ele mesmo disse em João, livro histórico, capítulo 10, verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais o quê? Perecerão. E ninguém, se referindo aqui às ovelhas, a mim e a você, as arrebatará da minha mão. Então, uma vez filho, sempre filho.
A mesma coisa é aquela situação que o seu pai realizou no cartório. Ele chamou a tua mãe e falou, vamos lá, registrar Pedro Henrique. E registrou Pedro Henrique. Mesmo que esse pai, mesmo que essa mãe, lá no futuro, venha a falecer, vai deixar de ser a mãe do Pedro Henrique, vai deixar de ser o pai do Pedro Henrique, ele vai carregar por todos os seus dias, em carne, que o fulano tal é o seu pai e a fulana tal é a sua mãe, nos seus documentos. Sempre. Nunca vai deixar de ser seu pai, nunca vai deixar de ser a sua mãe. Os pais terrenos, nunca. Nem tampouco Deus de nós. Você nunca vai deixar de ser filho e ele nunca vai deixar de ser o seu pai. O Deus que nos criou. O Deus que nos criou. Nunca. E em seguida, o nosso esboço, o nosso estudo traz aqui, que o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 9, afirmando a mesma coisa. Porque pela graça sois o quê? Salvos. Mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras, para que ninguém o quê? Se glorie. Então significa que foi uma salvação conquistada e dada pelo sangue derramado de Cristo Jesus. Amém. Não foi o jejum, não foi aquele dia que você subiu no monte, não foi por causa da campanha, não foi por causa de nada que você fez aqui, mas pelo um único esforço de um alguém chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Paulo também fala sobre isso, lá em Hebreus capítulo 9, verso 26. Com a única oferta, ele nos aperfeiçoou, aniquilou o pecado para sempre, trazendo assim a justificação, a salvação para nós, os seus filhos. Seguindo, para os que servem a Deus na graça do Senhor Jesus, não devemos ter medo do conteúdo do livro de Apocalipse. Embora muitas pessoas associem a palavra Apocalipse com um grande desastre. E é verdade, né? Sempre que se toca nesse assunto, Apocalipse, avião sem piloto, ônibus sem motorista, um desastre tremendo, né? Meteoro, o mundo explodindo, aquela coisa toda. Agora, para que servem as revelações do livro de Apocalipse? Para nos alertar e nos encorajar a servir a Deus de forma o quê? Melhor, no pacto da graça. Sendo assim, hoje teremos em foco, nesse estudo, a carta à igreja em Éfeso, que o Senhor Jesus Cristo revelou para o seu servo, o apóstolo João, que tem o intuito de orientar a sua igreja quanto às situações que precisavam de modificação no seio da igreja. A recomendação principal que Cristo faz à igreja de Éfeso é que eles lembrassem da alegria e da força de ações calcadas em amor. Muito importante isso. Cristo afirma que se eles não voltassem, isso lá em Apocalipse, e vamos ver daqui a pouco, se eles não voltassem ao seu primeiro amor, estariam perdendo o direito de existir como igreja, por não serem o quê? Fiéis, ou seja, por não reinarem em vida, porque nós estamos aqui para viver no nosso homem o quê, igreja? Espiritual. Porque você tem que andar na carne ou com o seu espiritual ativado? Todos nós temos que andar com o nosso espiritual ativado. Caso contrário, você não reina em vida. E uma vez você não reinando em vida, você sofre. E muito. E há muitas pessoas por aí, sem entendimento e sofrendo, por estarem distantes, por estarem reinando na carne. Então, Deus não é um Deus castigador, mas Ele deixa de conceder o alimento, que é o sustento da igreja, a palavra. Deus, Ele nos atende em todas
todas as nossas necessidades. Mas Ele espera também que façamos a nossa parte, sendo fiel em todo o nosso o quê? Proceder. É como nós aprendemos no tema Ano Novo, Tempo Novo. Você tem que chegar em um momento da vida e dizer: eu mudei. Hoje eu sou alguém transformado. Eu perdoei, meu Senhor. Toda aquela dificuldade de liberar o perdão, eu superei. Hoje eu sou fiel a Ti. Hoje eu sou alguém mais dedicado, eu tenho sede da Tua palavra. Há uma tolerância que antes eu não tinha. Hoje eu estou vivendo como nova criatura, louvado seja o Teu nome. Então, tem que haver esse momento na vida de todos nós. O momento da transformação em nome de Jesus. Portanto, vamos considerar nesse momento o conteúdo desta carta e conferir na Bíblia cada citação que o Senhor Jesus Cristo recomendou para o seio da igreja. E eu coloquei aqui, na folhinha do seu estudo, Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 7, para quem talvez esteja sem a Bíblia. Mas você que trouxe a sua Bíblia, é bom você acompanhar na Bíblia, para você saber onde está, para você localizar. Porque quando a gente tem um contato com a Bíblia, a gente guarda melhor as coisas, a lembrança daquela passagem bíblica, aonde está, em que lado da Bíblia está, porque a gente está tendo esse contato com a palavra de Deus. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Você pode fazer anotações no verso, tá? Da folhinha do seu estudo, se assim você deseja. Antes de lermos Apocalipse capítulo 2, verso 1, quero lembrar que essa igreja foi pastoreada também por nosso apóstolo Paulo. Tanto é que ele escreveu a carta aos Efésios. Não é verdade? Então ele também pastoreou essa igreja e escreveu uma carta dirigida a eles. Porém, com o passar do tempo, veio o esfriamento. Eles estavam se esquecendo do primeiro amor. E Paulo já estava percebendo a falta desse amor presente na igreja. Isso é que é importante, hein? Ele já estava notando. E ora por eles. E se você quer saber em qual momento Paulo fez isso, em casa leia Efésios capítulo 3, a partir do verso 14 ao 20. Paulo percebe, a igreja está se perdendo um pouco do primeiro amor. E ali ele ora para que a igreja retomasse o primeiro amor. E depois Deus usa o apóstolo João para falar acerca da questão. E começa assim, o capítulo 2, verso 1 do livro do Apocalipse. Dando início aqui ao nosso estudo, conhecendo as 7 igrejas do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Qual o significado disso, pastor? Quem são essas 7 estrelas? São os anjos, os pastores das 7 igrejas, a liderança que cada igreja tinha. Aqui diz que cada um deles estava na mão de quem? De Deus. Posição de extrema responsabilidade é você estar no púlpito. E uma vez estando nas mãos do Senhor, esse Deus vai exigir mais de mim do que de você. Em tudo. Zelo a essa palavra, dedicação, compromisso, amor à palavra da graça. Muito amor a isso aqui. E tem que haver nesse pastor um suportar. Porque ele vai passar por muitas coisas. Atenção você, pastor, que me ouve.
e que está pregando a palavra da graça de Deus. É árduo o caminho, mas Deus é fiel aos seus trabalhadores na seara da graça. Ele é fiel. E louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é fiel. E uma vez tendo esse conhecimento, que as 7 estrelas significa cada pastor de cada igreja, que isso aponta para o anjo da igreja, para aquele que está no púlpito, nos ensinando. Você, abençoado, tem que ter amor e respeito a esse anjo. Você tem que ter amor e respeito a esse pastor. E não só ele, a sua família também, que está ali se dedicando no altar da graça de Deus. Muito amor ao anjo da igreja, ao pastor que você tem, que tem te alimentado com algo tão bom. Porque não existe uma outra palavra melhor do que a palavra da graça de Deus. Não existe. Porque ela te trata como um livre. Você é livre. Você é ovelha, você é filho. Ovelha do Senhor Jesus. É assim que nós nos tratamos aqui. É assim que eu te trato. Como ovelha de Cristo Jesus, com todo respeito, com todo amor. Porque você não é a minha ovelha e nunca será. Você não me pertence. Vocês são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Que Ele apenas me confiou para que eu cuide. E que eu vou prestar contas disso. O que eu fiz com as ovelhas dele. Por isso que nas lutas eu tenho que ser muito perseverante como anjo da igreja para não desistir. Porque eu vou prestar contas. Como você também, da graça recebida. Diz Paulo quando escreve a sua carta aos Hebreus, capítulo 4. Você também abençoado. Diga todos nós. Lá no capítulo 4 fala sobre isso. Cada um vai prestar conta da graça recebida. Então, voltando às considerações acerca do anjo da igreja, ele não pode se sentir dono da ovelha. Ele não pode agir diante do rebanho como um ditador. Aquela pessoa que está sempre mandando, tomando decisões. Com esse você casa, com aquele você não casa. Abandona o fulano, hein, porque é um endemoniado. São homens que se sentem donos das ovelhas de quem? De Cristo. E se você não fizer a campanha, e se você não fizer a corrente, tem mais, vai para o inferno. Você vai perder a sua salvação. E quem está falando aqui sou eu. O líder máximo. O bispo fulano. O apóstolo tal. São homens maus e perversos. Como diz também o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta, a 2 Timóteo, capítulo 3. Timóteo, homens assim são maus e perversos no reino de Deus. Porque agem como dominadores do rebanho, que pertencem a Cristo Jesus. Se sentem superiores a Deus. Tanto é que ensina para o povo a colocar Deus na parede. A cobrar. A exigir de Deus. E se ele não fizer, eu, bispo tal, eu como essa Bíblia, eu rasgo, eu quebro qualquer coisa aqui, se ele não fizer. E se ele não trouxer o que você precisa, a empresa, a cura, o milagre, também faça o mesmo. Rasgue a Bíblia. Homens que se colocam como deuses. Querem se sentir superiores a quem? A ele. Outra coisa, se tratando de pastor, liderança. Isso é muito importante. Você nunca queira
exercer a função de pastor, sendo que você não recebeu unção no Espírito, chamada para isso. É muito bom cada um no seu lugar no corpo de Cristo. Cada um. Tem pessoas que pensam da seguinte maneira: fulano, pensa comigo. Se Deus fala com o pastor Santo, também está falando comigo. Ele também fala comigo. Eu também posso decidir coisas na igreja. Eu também posso pregar. Vai cair no mesmo erro que Miriam e Arão. E todos nós conhecemos essa história. Porque a unção, a chamada, estava na vida de quem? De Moisés. Sim ou não? Sim. De Moisés. Quem foi que escolheu Moisés? Deus. E a mim? Deus. Quem foi que escolheu a Paulo? Deus. E olha que Paulo foi perseguido, criticado pelos próprios apóstolos. É só você pegar a carta aos Gálatas, você percebe isso claramente. Espera aí, mas você não era perseguidor? Como que agora tu és apóstolo, Paulo? E Paulo explica no capítulo 1, olha, a escolha não veio de homens, e sim do Deus vivo. Foi o Deus vivo na minha vida. É muito bom a gente estar congregando. Esses mistérios, eles ficam passeando em nossa cabeça. Eles vão se encaixando como uma peça de um quebra-cabeça. Você aprende, nesses poucos minutos que estamos aqui conversando, quanta coisa passou na tua mente de entendimento. Muita coisa. Que no tempo da religião não acontecia, mas que aqui está acontecendo. Por isso que vale a pena. Eu tenho enfrentado muitas lutas, mas eu louvo ao meu Deus. Porque esse momento é muito prazeroso, é muito maravilhoso. Eu sou recompensado. E depois tudo passa. E você, pastor que me ouve, não desanime. Você, pastor sincero, você que juntamente com a sua esposa está passando a graça genuína para as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, não como dominador, mas como servo, como alguém que Deus escolheu e separou para cuidar desse rebanho, com todo amor. Não desista. O Senhor Deus será sempre contigo. Você, pastor, não está só nessa vida. Receba essa palavra. Essa é a minha saudação para você, da parte de Deus. Não desista, você que me ouve, em nome de Jesus. Isso é muito importante falarmos. Eu me sinto muito alegre por esse momento também. Porque ao mesmo tempo que eu te alimento, eu estou sendo alimentado por Cristo Jesus, porque também sou ovelha aqui dentro. E graças a Deus por isso. Então, quem escolheu Paulo apóstolo foi Deus mesmo. Cada um tem o seu lugar certinho no corpo de Cristo. Nada está fora do lugar. Quem tenta bagunçar um pouco é a carne. Com aquele orgulho, com aquela jactância. A carne milita, ela quer fazer uma guerrinha, uma bagunça. Mas se o abençoado é inteligente, abre o coração para a palavra, aquilo passa. Amém? Amém? E o corpo entra em unidade. Temos que respeitar aquele pastor que tem zelo pela graça de Deus. É bom fazer essa colocação. Seguindo a nossa leitura aqui em Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso é lindo demais. Que anda no meio da igreja. Diga, no meio da igreja. Então esse Deus está vendo tudo. Diga tudo. Olhe para mim, igreja de Cristo. Ele está vendo a tua dor. Tem momentos que a gente adentra aqui na igreja com a dor dentro da gente. Não é sempre, mas às vezes acontece.
E às vezes estamos com essa dor também lá fora. Indo para o trabalho ou voltando do trabalho, aquela dor lá dentro. E esse Deus nessa manhã pega esse vaso aqui para te dizer: filho, através do Sandro, essa ferramenta que eu uso aí, graças a Deus, para te dizer que eu estou vendo o que você está passando. E eu vou te ajudar. Agradeça por dentro por esse momento. Esse Deus que passeia está vendo. Como, por exemplo, toda a injustiça que andam fazendo com você e com a sua família. Toda a injustiça desse familiar contigo. Sério, pastor, Deus está vendo? Tá. Toda a injustiça que essa pessoa dentro da sua casa, Deus está vendo tudo. E vai ter um conserto. Tenha mais esperança nos seus passos. Porque você não está só nesse mundo, nessa vida. Deus é contigo por onde quer que andares. Receba essa palavra. Ele vai agir ao teu favor através dos seus anjos. Não podemos nos esquecer do tema. O ministério dos anjos é bíblico, parte 1, 2 e 3. Você que me ouve também, acessando a internet, ali no YouTube, no Face, você encontra essa pregação. O ministério dos anjos é bíblico, para o seu crescimento espiritual. Diga: eu sou um abençoado de Deus. Diga: um vaso de honra. E Deus vai me ajudar. Sempre. Em nome de Jesus. Diga: Ele está vendo tudo que eu estou passando. Tem momentos que no seu particular você até fala. Depois você até se corrige. Poxa, parece que Deus não está vendo. Parece que Deus não me ouve. Ouve sim. É que para tudo tem o seu tempo determinado. Tem ou não tem? É que quando a gente passa pelas coisas, a gente quer logo que tudo se resolva. Aconteceu agora, resolve logo, Deus. Deus quer que você cresça também. Ele quer que você adquira uma experiência. Ele quer que você veja que a sua confiança, a sua fé, move muitas coisas ao seu favor. E o tempo precisa existir para isso. Não é verdade? Graças a Deus por esse entendimento em tua vida. Verso 2, abençoados de Deus. E o verso 2 do capítulo 2 de Apocalipse começa assim: conheço as tuas obras, falando aqui a respeito da igreja, tanto o teu labor como a tua que perseverança. Deus conhece as nossas obras. Diga: eu recebo. Ou seja, as intenções do teu coração. Deus conhece, meu amado, os teus pensamentos. Como você pensa acerca das coisas. Quando você está de acordo ou não com a palavra ministrada, Deus está vendo. Toda pessoa que adentra por essa porta, ela pode enganar a mim, enganar você, mas não engana a Deus. Ela pode bater palma, ela pode dizer amém, ela pode falar glória a Deus. Ela pode no final da reunião bater nas minhas costas e falar: olha pastor, ó, foi legal, hein? Foi bom, até a próxima. E por dentro, em desacordo em tudo, ou em quase tudo, ou em algumas coisas. E diga: Deus está vendo. Se estamos recebendo ou não a palavra. Eu declaro que tudo que está sendo dito aqui nessa manhã, e nas outras reuniões, e na ministração de quarta-feira, que o teu coração esteja aberto para receber. Porque é benefício para você mesmo. É você que vai precisar. Eu estou fazendo a minha parte. Se você não faz a sua, você não reina em vida, meu amado. Então Deus conhece, Deus vê quando estamos fazendo as coisas. Por exemplo, com obediência, com amor ou não. Se há em você esse amor ou não. Se o nosso amor por Ele, Deus, é verdadeiro ou não. Deus, Ele vê quando o arrependimento é ou não verdadeiro. Ponto importantíssimo.
nas pessoas que vêm aqui. Se é verdadeiro, Deus ajuda e transforma. Pastor, o fulano não mudou, viu? Porque o arrependimento do fulano não foi sincero. Ah, então está explicado, pastor. Continua com o mesmo coração incrédulo, aquele jeito chato, carnal de ser, do mesmo jeito, pastor. E até frequentou a igreja, já ouviu a palavra da graça, mas continua do mesmo jeito. É porque naquele dia, naquela fase, naqueles momentos que o fulano estava aqui, o seu arrependimento não foi sincero. Porque quando é sincero, Deus ajuda e a gente vê uma transformação. Uma mudança da água para o vinho. E que eu receba esse entendimento. Como também, com base ao entendimento do que estamos lendo aqui, esse Deus conhece a tua dor, as tuas dificuldades, os teus desejos, anseios, sonhos. Não desista dos seus sonhos. E o teu desempenho, o seu trabalho, a sua dedicação a essa obra, Deus conhece. Deus vê. Diga, Deus conhece. Deus tem observado o que você tem feito para Ele. Amém. Se tem sido bom um trabalho ou um mau trabalho. Vale lembrar a parábola dos talentos, né? Então por ali a gente já percebe que Deus observa e recompensa. Porque Paulo fala sobre isso na sua carta aos Hebreus 6:10. Anote. Uma boa observação aí, você que me ouve também. Paulo em Hebreus 6:10 diz que Deus recompensa, porque Deus está observando o trabalho dos santos, dos seus filhos, seus escolhidos. Portanto, eu digo e repito, e vou repetir várias vezes, quantas vezes for necessário, trabalhe para Deus com zelo, amém, com amor. Detalhe, sem reclamar, sem murmurações. Se dedique para Ele ainda que te persigam. Ainda que alguém critique você, seja no trabalho, seja na rua, seja dentro de casa, um familiar. Mesmo que alguém critique você, trabalhe para Deus. O grande recompensador está vendo o teu esforço e em secreto lhe dará a sua recompensa. Tem pessoas que me ouvem na internet e depois vai me criticar. Graças a Deus, sem você saber, mas eu vou falar para você. Você está me ouvindo. Você está me acompanhando. E uma vez que você está sempre me acompanhando, e a palavra tem o poder transformador, você que hoje me critica e fala mal de algumas coisas, amanhã você vai estar falando bem de mim e desse ministério. De mim e desse ministério. Porque você está sempre me acompanhando. Você não perde uma. Lá vem ele, o pastor Sandro de novo, mais uma pregação na internet. Deixa eu ver o que ele falou dessa vez. Isso é bom. Você é um ouvinte fiel. E o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Estou muito feliz. Às vezes, Deus tem uma forma estranha de agir, né? Existem casos assim. Está aquela pessoa criticando, falando, e escrevendo texto, e você, puxa vida, mas Deus está ali. E aquele que hoje critica, é o seu caso também. Amanhã vai estar falando bem de você. Porque vai ver o Deus vivo que você serve em você. Meu amado, Deus sabe como transformar uma pessoa assim. Que nos persegue, que nos critica, no trabalho, dentro de casa. Deus sabe como tocar na pessoa. E Deus toca quando necessário for. Ele vai lá, além da correção, eu vou tocar nessa pessoa. E Deus sabe como toca. Tem pessoa que vem vomitado e tem outros que vem limpinho. Jonas precisou
cumpriu o que ele precisava cumprir, vomitado. Graças a Deus que você veio limpinho, né? Tem uns que vão aparecer aqui vomitado, mas graças a Deus, com o coração arrependido, disposto a praticar o que estava criticando. Eu criticava o congregar, eu criticava a semeadura, eu não concordava com isso nem com aquilo. Mas agora, pastor Sandro, graças a Deus, eu despertei. Eu saí da minha ignorância. Ou seja, das trevas para a luz. E para tudo tem um tempo certo, o tempo da mudança vem. Diga, eu creio. Como também eu acredito que na vida dessa pessoa, Deus também vai realizar grandes mudanças. Você que me ouve nesse momento, em nome de Jesus, que sempre acompanha as minhas pregações e que me critica. Critique bem criticadinho. Faça bem feito o seu trabalho. Porque essa é a sua missão até o momento que você vai estar falando bem de mim. Graças a Deus por sua vida, eu louvo a Deus e peço que a igreja louve pela vida dessas pessoas. É isso aí. Graças a Deus. E essas pessoas agora estão mais contentes. Puxa vida, ele louvou até pela minha vida, mas é lógico. Em tudo das graças. Eu não posso maldizer a sua vida. Eu tenho que agradecer pela sua vida, porque fale bem ou mal, fale de mim. Bom, então, aquele que se esforça no reino de Deus, em secreto Deus recompensa. Diga, Deus recompensa. Diga, eu recebo. Que o meu trabalho não é em vão, na graça de Deus. Outra coisa importante, nessa nossa conversa, com base ao início do verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Esse Deus que vê tudo isso que eu fiz menção agora, também fala, olhe para mim, também fala, você não está trabalhando em minha obra, na minha graça como deveria. O mesmo que vê o dedicado e recompensa, esse mesmo também fala dentro da gente. Você não está sendo dedicado como deveria ser. Para mim, teu Deus, que te dou vida todo dia. Eu tenho te protegido, eu tenho feito tanta coisa por você. E você não tem me servido. Você só quer ser servido. A todo momento, Deus conserta isso, Deus conserta aquilo. Deus, olha a minha vida, Deus me ajuda. Ajuda meu filho, ajuda minha mãe, ajuda meu pai. Deus, faz alguma coisa por mim nesse momento. Esse Deus hoje, através da minha vida, também faz essa observação dentro de você. Ele também vê quando a gente não está dedicado. Tem pessoas, e isso eu falo no geral, não só para vocês aqui, mas para quem está me ouvindo também, que tem pessoas que só se lembram que são cristãos no domingo. Tem gente assim. No resto da semana, não faz nada pelo reino de Deus. Infelizmente, eu falo isso no geral, tem muita gente assim, que só se lembra que é cristão no domingo. No resto da semana, é uma vida em branco. Não evangeliza, não convida ninguém, não fala da palavra da graça para ninguém. E só volta a ler a Bíblia na próxima reunião, ou seja, no próximo domingo. Mas acerca do que aprendeu aqui, não passa para ninguém. E isso Deus também está vendo dentro de você. E hoje, Ele te exorta, porque a mensagem de hoje, o estudo de hoje, traz conhecimento, exortação e consolo. E hoje Deus te repreende nesse momento. Filho, eu tenho feito tanto por você, mas você me serve de uma forma, olha, que não me agrada. Não é por amor. Eu esperava mais de você. Porque você pode fazer muito mais e fazer melhor para mim, em nome de Jesus. Pense nisso. Pense nessas considerações da reunião de hoje. Amém? Essa palavra de hoje vem para que você mude. Para que as coisas também mudem para você. Porque do jeito que você é para com Deus, Deus vai ser para com você. Está lá em Lucas. Com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. A tua vida hoje, domingo,
A tua vida hoje, presente, é resultado daquilo que você plantou ontem. Do que você anda plantando, como servo, como cristão, como membro do corpo de Cristo. O hoje é resultado desse trabalho. Se é um mau trabalho, por isso que você está colhendo ainda o que você está colhendo. Muda. Nós temos todo dia a oportunidade de mudar. Porque as misericórdias de Deus duram para sempre. Para sempre. Todo dia você tem a oportunidade. Assim como você é para Papai Deus, Ele vai ser com você, meu amado. O cristão da graça de Deus tem que ter interesse por isso aqui, ó. Fome pela graça, fome pela palavra, de querer aprender, de ter o saber das coisas no seu coração, na sua mente. Você tem que saber falar o cristianismo com sabedoria. O cristianismo da graça de Deus, o que você ouve aqui. Você não pode ser ignorante no saber. O espírita sabe falar da sua doutrina com sabedoria. O budista expõe a sua doutrina com sabedoria. E nós também. A palavra da graça de Deus. Mas para isso nós temos que ter o quê? Dedicação, interesse. Trabalhar direitinho para esse Deus. Amém? Prosseguindo, o verso 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Ponto importante. O nosso espírito não suporta homens maus. Pessoas que não servem a Deus com amor, com sinceridade, que não prega a graça genuína com verdade. O nosso homem interior não suporta pessoas assim. Uma situação de qualquer jeito em nossa vida. E você já percebeu que em qualquer esquina hoje tem um apóstolo, tem um pregador? E quando não é evangelho, e quando não é cristianismo, e que você está passando ali por perto, ou mudando de canal, ou de estação de rádio, por não ser um cristianismo espiritual, por não ser a graça genuína, o teu espírito não suporta, como essa igreja também não suportava. Amém. E reprovava. Esses aí são falsos. Temos que manter uma distância prudente, para zelo do nosso reinado. Isso é muito importante. Isso me fez lembrar a abençoada lá de Portugal, a Dona Maria Batalha. Que batalha, hein, Dona Maria Batalha? Abençoada de Deus, que eu quero que nesse momento você louve a Deus pela vida dela, lá em Portugal. Ovelha amada e abençoada. Graças a Deus por sua vida. Ela conversando por diversas vezes comigo, por áudio e por mensagem também, ela me contava: pastor, não tem aqui em Portugal uma igreja que pregue a graça, como a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, aí em São Paulo, Brasil. Tem uma ou outra aqui, pastor, mas não dá para a gente congregar, porque mistura as coisas. E o pior de tudo, uma tecla que o senhor sempre bate aí em São Paulo, Brasil: proceder, pastor. Conduta. São pregadores que usam o idioma da graça, fala a palavra, e bonito, se expressa bem, trabalha bem com as palavras, sempre bem vestidos, se apresentam bem, mas é algo vazio. É aquilo que eu sempre falo para vocês: uma graça sem amor não é graça. O fulano pode até falar bonito, e tem muita gente que fala bonito, né? São doutores. Até a forma de entrar, de se posicionar, de pegar o microfone, tem toda uma técnica, tem todo um trabalho antes. Fez até escola para isso.
até escola para isso. A minha formação foi dada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, tudo que eu sou até hoje, eu devo ao meu Senhor. É Ele que me capacita. Eu tenho sempre pedido a Ele, me capacita, Senhor. Me capacita em nome do Senhor Jesus a ser uma boa ferramenta, a levar aquilo que a tua igreja precisa. E essa abençoada conversando comigo, pastor, não dá mais para congregar aqui em Portugal, nessas igrejas. E eu tomei a decisão. A partir de hoje, eu faço parte da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, daqui mesmo. Louvado seja Deus por tua vida. E vai ser mais feliz assim como você, né? Vai ter sempre paz por dentro, porque vai estar sempre recebendo uma palavra maravilhosa como essa de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus pela vida dela. Verso 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Essa igreja passou por muitas coisas, mas não deixou cair a peteca, né? Como se diz lá fora. Não perdeu o bom ânimo, não perdeu a confissão, não perdeu a esperança. Essa igreja tinha compromisso com a obra de Deus. A gente percebe isso. Era uma igreja, que eu poderia dizer, louvável, né? Eles eram perseverantes em termos de obra. Eles eram muito bons nisso, muito bons. Essa é a palavra. Fazendo sempre as coisas com dedicação, sempre dedicados. Porém, olhe para mim, temos que ter muito cuidado para não se perder do amor, estando dentro da igreja. Isso pode acontecer, pastor? A pessoa dentro da igreja se perder do amor de Deus? Sim. Porque você pode estar fazendo um monte de coisas para a igreja. Eu, por exemplo, me coloco como exemplo. Está fazendo, lutando, perseverando, correndo de lá para cá, batalhando para a igreja crescer. Mas se eu não mantiver a chama do amor por Deus aqui dentro, se eu não fizer tudo isso movido pelo amor por Deus, aqui dentro, não tem valor nenhum o que eu estou fazendo. Esse corre-corre todo. Essa batalha toda. Eu estou correndo de lá, correndo de cá. Para alcançar o máximo de pessoas e levar essa graça para que venha o fulano e o beltrano. Hoje nem orei. Hoje eu nem meditei. Porque eu estava correndo, fazendo tantas coisas que nem falei com Deus. E nesse momento, eu estou perdendo o quê? O meu primeiro amor. Então isso pode acontecer estando dentro da igreja. Você está fazendo uma porção de coisas e se perder do seu primeiro amor. O outro exemplo, eu quero tanto evangelizar, eu quero tanto fazer pessoas felizes, pastor, que hoje eu nem vou assistir a reunião, viu? Vou ficar lá fora evangelizando. Está errado. Primeiro, o seu amor por Deus. Primeiro, o conhecimento, pedra viva. Primeiro, estar sentadinho aí como você está hoje, ouvindo de Deus. Primeiro isso. Primeiro eu preciso do saber, do conhecer, em nome de Jesus. Aí, com o conhecimento adquirido, você sai levando o conhecimento e o amor para as pessoas. Fica melhor. Porque se aparecer na evangelização alguém para tentar te confundir, não vai conseguir porque você tem um conhecimento dentro de você. E você vai até iluminar aquela pessoa que veio com a intenção de confundir você com algum assunto da Bíblia. Porque você colocou em primeiro lugar o seu amor, o conhecimento por Deus. Bom, eu quero evangelizar e muito, mas primeiro eu vou assistir a reunião. Depois eu evangelizo. Isso é tudo. Isso serve para mim, serve para você, pastor auxiliar, colaborador, para todos nós. Amém? Amém? Então eu posso estar ocupado com um monte de coisas, situações dentro da igreja, um monte de coisa para fazer, mas eu tenho que colocar como prioridade o meu amor por Deus, para que eu não perca o meu crescimento espiritual. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Atenção para o verso 5, hein? Aqui ensina como você deve buscar o primeiro amor. Muita atenção. O detalhe é bem fininho. Tem que estar bem atento para perceber. O verso 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E como é que eu reconquisto? Como é que eu busco? Deus ensina: lembra-te, pois de onde caíste. E arrepende e volta à prática das primeiras o quê? Obras. Primeira coisa, reconhece que você está frio e distante. Primeira coisa. Reconhece que você reinou em carne e que agora está precisando reinar em espírito. Está precisando crescer no seu homem espiritual. Primeira coisa, é fácil. E veja que Deus, Ele não coloca nenhum obstáculo para isso. Ele não impõe: você tem que subir o monte antes disso, você vai ter que pagar um preço antes disso, você vai ter que dar o seu carro antes disso, você vai ter que vender o seu apartamento antes disso, porque senão não vai acontecer nada. Ele não impõe nada. Ele apenas diz: olha, lembra, o que foi que atrapalhou você? O que foi que te levou para o abismo, para o fundo do poço? O que foi que te colocou nessa situação de amargura, de mágoa, de ódio? O que te levou a ser uma pessoa vingativa, ao ponto de estar brigando constantemente com essa pessoa? O que te fez ficar assim? O que te tornou uma pessoa má? O que te levou para o vício? E tantas outras. Olha, verifica e conserta. E retoma o teu amor. Amém? Diga: esse Deus vem e ajuda. Alguns exemplos para você pensar o que leva uma pessoa a ficar fria no seu primeiro amor. Quando você deixa de orar, isso acontece. Devido ao seu trabalho, o dia a dia, como isso também pode acontecer comigo. É tanta coisa para cuidar na igreja, para que a igreja cresça. É tanto trabalho para fazer, e o pastor terminou o dia e não falou com Deus, não orou. Isso pode acontecer contigo também por causa do teu trabalho. E nesse momento, tanto eu como você, estamos perdendo o quê? O primeiro amor. Diga: o primeiro amor. Tem pessoas que só falam com Deus, não é julgando. Me entenda, pelo amor de Cristo Jesus, eu não estou aqui para isso. Tem pessoas que só falam com Deus quando está precisando. Quando as coisas se apertam. Até a frequência da pessoa na igreja, presente. Bastião Pereira da Silva Machado, Pinto Cunha, presente. Eu estou aqui, hein? Renova em mim, Senhor. Estou aqui para ser um novo vaso. Quebra o velho e faz o novo. Quando as coisas se apertam, tem muita gente que muda. Tem muita gente assim dentro de igreja, hein? Mas o louvor, são frios. Porque não é assim que Deus quer que a gente venha servir a Ele. Não é assim que as coisas devem ser. Tem pessoas que perdem o primeiro amor quando ela deixa de vir à igreja. Meu Deus do céu. Tem muita gente, muitas pessoas estão me ouvindo nesse momento que já perderam o primeiro amor. Não perdi não, eu estou aqui. Perdeu. Porque não congrega. E um dos mandamentos da graça de Deus, não deixemos de congregar. Aí a pessoa vem com uma série de desculpas que não tem respaldo bíblico nenhum para ela. E a melhor coisa que ela deveria fazer é ser humilde e sincero. Peraí. Sabe uma coisa? Quem tem que se consertar aqui sou eu. Quem tem que mudar aqui sou eu, meu Deus do céu. Eu fico botando defeito na parede da igreja, eu fico botando defeito no pastor, eu ponho defeito no pastor auxiliar, eu ponho defeito no colaborador, eu ponho defeito nos músicos da igreja, eu ponho defeito na bateria, no teclado, eu ponho defeito em tudo, sendo que sou eu que preciso me arrepender e me reconciliar e voltar ao primeiro amor. Simples assim. Diga: tenha a mente de Cristo. E já estamos perto do fim. Está sendo bom para você esse ensino de hoje? Tremendo, né? Não perca esse estudo, hein? Conhecendo as 7 igrejas do Apocalipse.
Era tudo que a dona Divina estava esperando. Não vejo a hora desse estudo chegar. Chegou a dona Divina, graças a Deus. Então muitas pessoas perdem o primeiro amor quando param de vir à igreja. E é tanta coisa para fazer, que eu estou sem tempo, fulano. É tanta coisa para fazer, agora com esse trabalho, e agora com isso. Eu estou sem tempo. Eu estou sem tempo, não dá mais. Aos poucos ela vai se perdendo. Aquele sentimento do primeiro amor, né? O primeiro amor vai se acabando. O espiritual adormece, como Paulo diz. Tem pessoas que perdem o primeiro amor quando também está muito abençoado. Quando recebe muita bênção, tem gente que também perde o primeiro amor. Saiba disso. Eu recebi tudo que eu estava precisando, viu, pastor? E você precisa vigiar. Pessoas assim também têm a tendência de abandonar um pouco as coisas de Deus. Eu já consegui tudo que eu queria. Não tenho mais nenhum problema, pastor. O último que tinha se resolveu agora, no dia 3 de janeiro. Dia 3, e foi de tarde que se resolveu. Foi o último. Graças a Deus, não tenho mais nenhum problema. Já tenho tudo, não preciso buscar tanto. Antes eu não tinha, né? Tinha que buscar, né, pastor? Agora não, agora isso. Minha prosperidade está ok, minha saúde está ok. Pelo contrário, quanto mais você tem, mais você deve buscar as coisas de Deus e ser agradecido ao seu Deus. Quanto mais você tiver, mais rendido você deve estar a Ele, em o nome de Jesus. Verso 5 ainda, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, olha a exortação aqui, à igreja. Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Para que serve um candeeiro, hein? Para iluminar, né? Para ser luz na escuridão. Se referindo a cada um de nós. Então, se você não se arrepende do teu mau caminho, não se coloca à disposição de Deus, Deus mesmo vem e apaga. Ou seja, você fica uma igreja morta, porque você é a igreja de Cristo. Você se torna uma pessoa apagada espiritualmente. Me entenda. Como muitas outras pessoas que estão por aí sem entendimento das coisas de Deus. Não se esqueça que o apóstolo da graça, Paulo, também fala sobre isso. Na sua carta aos Tessalonicenses, a primeira, 5,19, não apagueis o quê? O Espírito. Então há essa possibilidade? Sim. Mesmo você sendo igreja de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5,19, não apagueis o Espírito. E como que você apaga o Espírito abençoado? Se ele está vivo dentro de você, se nada te separa do amor de Deus, como que isso pode acontecer, pastor? Quando você está reinando em carne, você apaga o Espírito. Isso pode acontecer mesmo você sendo igreja de Cristo. Mesmo com Deus vivo dentro de você. Não é em vão, não é à toa que Paulo diz na sua carta aos Efésios, é bom sempre fazer essas observações, porque isso traz um crescimento tremendo. Desperta tu e dormes. E Cristo te iluminará. Então, a carne, os desígnios da carne, pode fazer com que você seja uma luz apagada. Nessa vida, nesse mundo. É luz do mundo, mas está apagada. É filho de Deus, mas não está reinando em vida. É mais que vencedor, mas não toma posse da herança. Porque está crescendo nas coisas da carne, ao invés de estar andando com o seu espiritual o quê? Ativado. Está claro, abençoado, isso? A quantos? Levante a sua mão em nome de Jesus. Com essa mensagem aqui hoje, eu estou acendendo o teu espírito. Amém. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E dê graças a Deus por isso. Em suas orações, pela minha vida. Ore muito pela minha vida, você que me ouve também. Pastor, eu ouço todas as suas pregações.
Inclusive, eu estou em outro país, em outro estado, sempre te acompanhando. Louvado seja Deus por tua vida. O mesmo. Semeie também para o lado de cá essa oração que você recebe do lado de cá. Agradeça por minha vida. Porque eu não estou aqui interessado naquilo que você tem, e sim no teu reinado. E por você estar feliz e contente, a generosidade, a gratidão é algo espontâneo, natural. Isso vem. E você passa a ser um membro, mesmo distante, e começa a cuidar disso aqui com dízimos e ofertas para louvor de Deus. E eu recebo isso. Eu estou te ensinando, abençoado. Em primeiro lugar, ter amor por Deus. Zelo por Deus. Hoje você vai no ministério religioso, em primeiro lugar, você tem que ter na sua cabeça que você tem que ser cabeça e não cauda. Você tem que ser empresário. A mim, pessoal. Em primeiro lugar, essa é a pregação do sistema. Aqui é diferente, que a banda toca. É amor por Deus, pelo reino, e as demais coisas vêm para você. E vem em nome de Jesus. Verso 6 do capítulo 2 de Apocalipse. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, reprovo. Os nicolaítas eram uma seita de falsos mestres, de falsos pastores, que ensinava que tudo era permitido fazer. Era um grupo de permissividade. Vocês são livres, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E nós temos que ter muito cuidado com os nicolaítas da vida, do presente, e que às vezes até usa a palavra da graça. Você é livre, você pode fazer o que você quiser, e também vai colher, porque o teu corpo é santuário do Espírito Santo. Se você bebe muito, você vai viver menos abençoado. Se você fuma muito e começa a usar droga, não, eu vou tomar todas, eu sou livre, eu sou abençoado, eu tenho que aproveitar. O meu espírito vai para Deus e a carne vai para o pó, então eu tenho que ir à farra, eu tenho que usar logo isso aqui antes que a terra coma. E eu estou na pista, pastor. Antes que a terra coma, eu estou na pista. Cuidado. A AIDS pode te tirar antes. Outra doença pior. Não é verdade, meus irmãos? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém. Cuide do vaso, do santuário que você tem. Amém, igreja? Verso 7, último, do capítulo 2, da carta aqui à igreja em Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem gente que tem ouvido, mas não ouve. Não é verdade? Até pessoas da sua casa, pastor, eu falei. Continue semeando. É ovelha, mas não ouve. Deus abençoado está falando para cada um de nós aqui hoje. Filhos, abra o seu coração para a palavra. São conselhos para essa igreja aqui e que vale para os nossos dias. Você percebe isso, a tua vida aqui. E o quanto essa palavra está sendo forte e importante para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de quem? De Deus. Que é a palavra pura da graça de Deus, sem a interferência do homem. É justamente o alimento da árvore da vida, sem interferência do homem. Quando nós nos colocamos a ouvir a voz de Deus, que vem através da sua palavra, através da sua graça, esse Deus nos alimenta, cuidando da nossa vida naquilo que ela precisa. Aí você começa a ter paz, consolo, crescimento espiritual. Essa árvore da vida é o pão vivo que desceu do céu, Jesus. Amém. Então abra a porta do seu coração para essa santa ceia que você recebeu hoje.
Diga muito obrigado, Deus, pela verdadeira santa ceia que eu recebi agora. Louve a Deus. E bom dia a todos. Declaro você tendo a melhor semana da sua vida. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.